E isso na monarquia é o que nós acreditamos, a questão da moral monárquica, a questão da ética, a questão de sempre combater. Não podemos falar categoricamente que não existia algo errado, existia, mas fazia-se de tudo para combater. Nós vemos aí a questão, por exemplo, da Casa Espanhola, que o rei recentemente foi caçar elefantes. Foi um grande escândalo, mas ele saiu, pediu desculpa, falou que era errado. Em nosso país, por exemplo, nós vemos aí nossos líderes e chefes negar até a alma que não sabiam e nunca condenaram com nada. Então essa é a questão da identidade, de ao mesmo tempo serem seres humanos. Os monarcas, a história tenta nos passar, a história deturpada, que os monarcas eram deuses que ficavam no pedestal. Muito pelo contrário. São pessoas que dão exemplo à sociedade, que são pais de uma sociedade. E essa é a identidade de uma monarquia. O rei e a rainha são pais e exemplos de uma sociedade. Isso com o olhar de hoje. Nós não devemos olhar a monarquia do século XIX, no final do século XIX, com o mesmo olhar de hoje. E já que estamos fazendo comparações, como seria se a monarquia estivesse até os dias atuais? Acredito que teria evoluído toda essa questão de participação popular, como acontece, por exemplo, aconteceu na Dinamarca, aconteceu na Suécia, na Inglaterra, a própria Espanha, que mesmo em crise ainda demonstra uma grande união do povo em relação a lutar e trabalhar em prol de melhorias. A Dinamarca, devemos lembrar, que viveu um grande período de pobreza no século XVIII e XIX e com atitudes dos próprios monarcas, houveram grandes evoluções e grandes reformas políticas que hoje transforma a monarquia dinamarquesa com cerca de 98% de aprovação. Vocês acreditam que hoje caberia um sistema nosso com monarquia? Sim, completamente. O problema da monarquia no Brasil hoje, qual é? É a propaganda negativa dos últimos anos contrária à monarquia. A monarquia é um sistema em que se gasta com a família. A monarquia é um sistema que se gasta muito com a família. Mas nós gastamos no Brasil com a família presidencial e de todas as famílias presidenciais. Com a família e os custos de 11 ministros do STF, de 503 deputados, dos 80 e tantos senadores. Esquecem-se dessas contas. A família real espanhola e a família real sueca vivem numa completa simplicidade. Tem um aparato oficial de recepções, de entregas de credenciais diplomáticas, de visitas, mas ela não chega aos pés dos gastos que o Brasil gasta apenas, por exemplo, com a presidência da República e os presidentes da República. Essas comparações nós não buscamos procurar saber para analisar como é. Então isso é muito interessante, ver o que é e o que foi e como deveria ser. Mas se há uma propaganda negativa à monarquia, não há uma propaganda positiva, porque ninguém a faz. Ninguém. Os próprios defensores da monarquia se omitem nesse sentido. Não é omissão, é até falta de espaço. Nós estamos sempre trabalhando, nós não trabalhamos em prol do retorno da monarquia. Nós trabalhamos em prol, ao menos, da moral monárquica. Houve a questão do plebiscito, que depois de tantos anos, em pouco tempo, fizeram um plebiscito que o sistema monárquico, os monarquistas, sem dinheiro, sem como trabalhar essa campanha, ainda tivemos cerca de 3% de aprovação. Demonstrou que não está completamente morta essa questão monárquica no Brasil. E, igual nós temos reuniões em Minas, sempre, nós somos um grupo grande, Minas, São Paulo, todo estado brasileiro tem seu círculo monárquico. Mas nós não saímos por aí alardeando. Recentemente teve até a questão das manifestações em São Paulo, em que o príncipe Dom Luiz pediu, de forma muito pacífica, para que os manifestantes não fossem à rua fazer baderna e depredação. Isso foi entendido por alguns setores como uma omissão do príncipe, mas não, o príncipe apenas queria certificar que até aquele momento as manifestações não estivessem sendo usadas apenas para fazer uma informação popular. Após isso, após a confirmação de viram que eram anseios populares, a Casa Imperial, então, pediu para que tivessem certo cuidado. Porque, como nós acabamos de dizer, há muita gente querendo pegar carona, como foram as elites no final da monarquia, depois elas aproveitaram disso para dar golpes independentes, como a Revolução de 30, a Revolução de 64. E esse é o grande medo que a Casa Imperial tinha ao emitir esse comunicado pedindo cautela em relação às manifestações. Mas não omissão, não com medo de fazer uma publicidade, mas... Eu me refiro à omissão porque você não se organiza em partidos. Sim. Não há segmentos que defendem a monarquia.
colocar pontuais, assim, algumas manifestações que não se organizam. Deixa eu apontar aqui uma participação de um telespectador, a Geralda Pimenta, aqui de Belo Horizonte. Eu acho que após a República alguma coisa mudou, mas não mudou ainda a desigualdade, pois falam que existe a igualdade, mas isso não é uma verdade para nós, porque as pessoas só olham para as pessoas que são poderosas. Ou seja, nós estamos, a mesma elite que talvez derrubou lá atrás e veio derrubando talvez em outros momentos de revolução ou golpe no país, de certa forma ainda só mudou os nomes ou mudou os setores. Hoje, em vez de os coronéis de terra, seriam os coronéis das grandes empreiteiras, bancos. Esse poder econômico ainda tem muito poder ainda no país nas decisões políticas? A lógica é mudar alguma coisa para pouco ou nada mudar, né? Mas no Brasil, nós tivemos recentemente uma oportunidade de um líder operário, por exemplo, de esquerda, de oposição, metalúrgico, sindicalista, chegar ao poder, chegar à presidência da República, né? E trazer ações de governo que inverteram as prioridades das ações da administração pública. Então, acho que sim, hoje o Brasil ele vive uma situação diferenciada, uma mudança muito grande em relação ao que aconteceu nesses 124 anos de República. Quando a gente assiste essas manifestações e a gente diz que a classe econômica aí, a classe política é tão desprivilegiada, ou assim, não desprivilegiada, está sem o apoio popular, e agora com essas manifestações, mas não existe talvez aí um problema nosso, cultural do sistema que a gente tem? Porque não existe uma falta de ética também na população em parar na frente de uma escola, numa terceira posição, um jeitinho brasileiro, não é ele que está em todos os setores, ou é só na classe política? Eu acho que... Será que essa mudança não tem que ser da própria população? Por exemplo, pensando agora no processo de mini-reforma, eu coordeno um periódico eletrônico que ele se chama Em Debate. E esse mês a gente acabou de editar hoje uma edição especial sobre a reforma política, e um dos temas é voto facultativo ou voto obrigatório. O que isso tem a ver com essa pergunta que você fez? Tem tudo a ver. Quando a maior parte da população defende o voto facultativo, ela defende um Estado que é apenas um prestador de serviços, que presta serviços a ela e que ela sequer tem obrigação, como contrapartida, de participar e exercer a sua cidadania. A cidadania ela não é apenas um direito, ela é uma obrigação, porque ela é uma contrapartida. Então, como é que você melhora as instituições? Como é que você pode ampliar os canais de participação se a população, numa concepção liberal de Estado, vê o Estado como algo dissociado de si e apenas como um prestador de serviços? O Estado não é apenas um prestador de serviços. A cidadania também cabe responsabilização sobre aqueles serviços que lhes são ofertados. Então, essa crítica que alguns fazem de modo muito contundente e negativo às instituições políticas também exige que a população se responsabilize e que o voto, portanto, seja obrigatório e não facultativo, tá certo? Então, essa questão que você levantou da responsabilidade da sociedade em geral. Não é apenas uma responsabilidade no sentido de punir, claro, e oferecer punição à classe política. É pensar também nos corruptores. Qual que é o papel que o mercado tem na produção da corrupção no momento em que a maior parte dos financiadores de campanha é o empresariado ligado a grupos que querem influenciar o executivo na medida em que se aposta numa legislação no qual cada um desses agentes do mercado podem doar cerca de 2% dos seus lucros. Então, já é uma desigualdade muito grande do poder econômico sobre o poder político, sobre a vontade popular. Deixa eu aproveitar, Orion, aqui que o nosso tempo está curtinho. Orion, resumindo isso que a gente tem conversado, você acha que tanto a nossa sociedade, o povo e o sistema precisa de mudança? Na sua opinião, o que é que nós precisamos mudar como país, como nação? Eu acho que são mudanças que são permanentes, natural na vida humana e a organização social que nós temos. São mudanças permanentes. Eu acho que a participação ela vai trazendo cada vez mais esse aperfeiçoamento. Transformações. Exatamente. Assim como a professora Elcimária disse há pouco, a questão do voto ser obrigatório ou facultativo, ela passa a ser uma responsabilização. O cidadão tem que entender que ele é responsável pela manutenção desse sistema que está aí e que ele pode transformá-lo também. Entendi. Bom,
Vocês estão vendo aí que hoje o tempo também andou muito rápido, o tema é muito interessante, eu gostaria de saber mais sobre cada detalhe, que ainda mais essa curiosidade hoje aqui sobre a família imperial. Olha, a Bíblia nos conta uma história de um grande homem que era um general do exército da Síria, ele chamava Naamã. Esse homem era poderoso, capitão do exército, e um grande homem de muito respeito diante do seu rei. Ele era preferido daquele rei, da sua majestade, comandante de grandes batalhas. Ele era invencível diante do inimigo. Por meio de Naamã, o Senhor deu livramento aos sírios de todas as nações. Eles conquistaram tudo. Esse homem era considerado um herói valoroso, mas quando ele tirava a sua couraça de guerra, as suas roupas, suas luvas e máscara, a sua fraqueza era revelada. Ele era completamente leproso. Valoroso, porém leproso. Foi curado quando deixou a sua zona de conforto, quando abriu mão do seu orgulho e, ao obedecer a ordem direta do profeta Eliseu, ele foi se banhar 7 vezes no Rio Jordão e foi curado. Sabe, o Brasil é um país de muitos atributos e riqueza, considerada a 6ª maior economia do mundo. Possui o maior rebanho bovino do planeta, é o maior produtor mundial de vários tipos de alimentos, como aves, grãos, laranja, café, um dos maiores parques industriais, o maior produtor de minério de ferro do mundo. Mas quando retiramos certas máscaras e olhamos para dentro do nosso país, descobrimos um outro Brasil, e bem doente. O Ministério do Desenvolvimento Social informou que o Brasil tem 16,2 milhões de miseráveis, até hoje. Entre os extremamente pobres, o índice de analfabetismo chega a 22% nas cidades, 30% nas zonas rurais. Uma recente análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou uma triste realidade no Brasil. A cada 3 assassinatos no país, 2 vitimam negros. O nosso país, segundo o pesquisador Daniel Cerqueira, autor do estudo O Custo da Juventude Perdida no Brasil, quase 2 milhões de jovens foram vítimas de morte violenta, homicídios, acidentes, suicídio. Em 15 anos, isso dão quase 120 mil pessoas. Olha, o Brasil viveu um período de exploração e não de povoamento. Não foi de desenvolvimento e gerou uma separação econômica absurda, uma segregação étnica e o descarte social. Uma civilização que nunca teve por fundação a ética e o avanço social como premissa. E como alicerce, um regime e economia escravocrata, com a ocupação do território brasileiro por meio de capitanias hereditárias, violência, discriminação em guetos irreconciliáveis. O que sabemos é que enquanto isso perdurar, não haverá nenhum tipo de paz ou trégua. Precisamos urgentemente, sabe de quê, queridos? De um pacto social. Ir além de apenas sair da nossa zona de conforto, e é muito necessário nós nos sacrificarmos, todos da sociedade, para vencer o nosso orgulho, como o general Naamã fez. Precisamos de uma liderança para juntos buscarmos a paz social e a cura para o Brasil. O presidente Lincoln, uma vez, ele disse, logo depois que ele aboliu a escravatura nos Estados Unidos e no tempo da guerra, ele disse: o povo pode sofrer incríveis sacrifícios e ainda se unir. A Bíblia, em 2 Crônicas, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos obedecer à voz de Deus, verdadeiramente nos humilhar e orar, pedir a Deus perdão pelo passado desse nosso país, nos arrependermos de tudo e aprender com a história que nós temos que mudar de atitude. Nós não podemos mudar o passado, mas temos que ter a coragem de construir um novo amanhã.